Tingos, tudo bom? E aí, galera? Eu sou a Marcela. Eu sou a Amanda. Começamos o... Oh, my friend TV! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é um tanto diferente, porque Marcelinha e eu estávamos aqui tomando cafezinho, dando umas mordidas nos bolos gostosos. Chocolate quente com marshmallow. Sim, nós estamos aqui nesse momento, friends, pensando sobre a vida, pensando sobre o nosso futuro, né? Aquele papo gostoso entre amigas. E a gente decidiu ligar a câmera para compartilhar com vocês também. Vocês que também são nossos amigos, nossos tingos, que participam da nossa vida há quase 10 anos, né? Não. Sim. Já faz 8 anos. Esse ano vai fazer 10 anos? Ah, é? Aham. Matemática. 2025. Verdade, gente? Começou Meu Deus. Então, como vocês participam há muito tempo da nossa vida, 1/3 da nossa vida, nós decidimos também compartilhar essa conversa aqui também Muito profunda. muito profunda. Porque 33 anos já, né? 33, eu tô quase 33, Tá ali 32. 24 horas. Né? É, então. E aí a gente para pensar em muitas coisas. Uma delas, amo morar na Coreia do Sul. Amo. Mas vamos morar aqui pra sempre? Otoque. Tem muitas coisas. Otoque, entendeu? Muitas coisas pra se analisar em relação a isso. Amo muito a Coreia do Sul, amamos. Por isso que a gente mora aqui, né? Então, assim, porque a gente não moraria aqui se a gente não gostasse. É verdade. Não é mesmo? Então eu gosto. Por quê? N motivos. Muito seguro. Me sinto muito bem quando eu tô andando na rua. Gosto de andar a pé. Quando eu voltei do Brasil, eu me senti muito feliz de ter voltado. Tipo, eu tenho um sentimento de casa, tenho um sentimento de que eu não tô viajando, tipo, eu moro aqui, eu gosto de morar aqui. É familiar. É familiar, eu gosto, eu me sinto bem. Eu gosto de como as coisas funcionam aqui. Gosto do fato de ter sempre muita coisa pra fazer. Você só fica entediado se você quiser, porque verdade. tem muita opção de diversão, assim. E eu me sinto bem andando na rua, eu gosto de andar no transporte público, eu gosto de andar a pé. Eu sentia muita falta disso, eu reclamava pro meu pai, eu falava, pai, eu não aguento mais andar de carro. Nossa, como é burguesinha, você tá vendo isso aqui? Quando Vai andar de transporte público. Eu andava de transporte público. Quando eu morava no Brasil, eu pegava lá... Eu pegava o Piscina em volta todos os dias, ida e volta, tá? Eu andava de ônibus. Mas aqui eu tenho medo hoje em dia, né? Fazer o quê? E aí, meu pai tem carro, a gente anda de carro, né? Mas é uma coisa é comum, né? Não só no Brasil, mas eu percebi que nos Estados Unidos também, em outros locais, é comum você andar de carro. Mas na Coreia, você tem carro se você quiser. Precisar, ou ter uma família, assim. Realmente pra quem tem família. Não é necessário ter carro, assim. Não? Eu tô olhando pros carros, viu, pessoal? Meu olho tá assim, tem os carros passando aqui, ó. Mas aí, tipo, será que vai ser pra sempre? Ou até como? Porque assim, eu tenho plena consciência de que a Coreia é meu lugar perfeito, sendo solteira, morando com a minha best friend e como businesswoman, como mulher empresária, né, que nós somos. Pra quem não sabe, nós temos uma agência de viagem, nós não vivemos aqui do YouTube, que paga nossas contas, nossa agência de viagem. Então, caso vocês queiram vir para a Coreia do Sul, seja em grupo ou seja em viagem particular, entre em contato com a gente vai cuidar com muito carinho e dedicação da sua viagem. Ok. Porque tem que pagar esse café, né? As pessoas costumavam sempre, até hoje, né, perguntam: Amanda, Marcela, vocês querem morar na Coreia a vida toda, até o dia que vocês morrerem? E sempre a minha resposta era sim. Ou se eu tiver que sair da Coreia, eu não volto pro Brasil. E tudo isso tem mudado, assim, porque os 40 tá começando, assim, a ficar um pouco perto, né? Ela acabou assim. de fazer 33. Faltam 7 anos. Assim, é aquele negócio. Quais são os seus planos para daqui a 5 anos? Para daqui a 10 anos? Eu já tenho que pensar nisso dos meus 40, mulher. Então, começou a mudar as coisas assim dentro da cabeça, entendeu? Só que aí tem vamos compartilhar com vocês esses pensamentos, né? Primeiro vamos deixar claro que não são pensamentos que perturbam a nossa cabeça, não. Tipo, ai meu Deus, eu penso nisso todo dia. São coisas que quando a gente pensa no futuro... Quando fazem esse tipo de pergunta... Assim, aí eu paro pra pensar e falei, será? Aí tem duas coisas que pesam bastante pra gente aqui. A primeira é a parte da saúde, na verdade. Pra quem não conhece o sistema de saúde aqui, não temos SUS ou nenhum tipo de assistência pública, né, gratuita para a população. Temos os coreanos e os estrangeiros que moram aqui, nós pagamos mensalmente o plano de saúde nacional. E esse plano de saúde nacional, ele te dá
desconto quando você vai nos hospitais e nas clínicas. Não é que você não vai pagar nada, entendeu? Você chega lá, você desembolsa alguma coisa assim, só que com desconto. Com participação, né? Então, tem essa situação aqui. Mas até aí não tem problema nenhum. Isso é uma das formas de sistemas médicos ao redor do mundo, né? Só que a gente vê aqui algumas notícias de pessoas que acabam perdendo a vida por falta de atendimento médico, né? Não é constante, mas também não foi a primeira, nem a segunda ou terceira vez que eu já vi esse tipo de caso acontecer. Que é o quê? Eu não sabia, não sei se tem lei sobre isso, mas alguns hospitais, eles negam atendimento. Dependendo a gente não sabe dizer exatamente o motivo, né? Não foi exposto pra gente saber por que negou, mas talvez porque seja o tipo de atendimento. Primeiro, não sei. O valor. Isso na minha cabeça não faz sentido nenhum, porque pelo até onde eu sei, o médico faz um juramento aí da vida. Quem é Tingu médico, por favor, me corrija, o Tingu da saúde. Isso pra mim, eu fico assim, ó, alterada. Quando eu penso na possibilidade de ir no hospital e, seja qual for o motivo, eles me negarem atendimento. Porque não é tipo o SUS, a gente sabe que tem alguns casos que a pessoa acaba morrendo na fila de espera, porque é muita gente no sistema público, né? Só que são hospitais particulares e que eles chegam e negam o seu atendimento. Como aquele caso daquele senhor estrangeiro que já tinha mais de 60 anos e foi recusado o atendimento dele quando ele estava com um problema relacionado a diabetes, era isso? São vários. Esse foi o que mais me chocou, porque é um senhor estrangeiro de idade. Que no futuro será eu. Mas já teve caso com coreanos, vou deixar claro, né? Eles não negam estrangeiros, né? Caso alguém diga isso. Criança, a gente já teve casos de criança que acabou sendo negado várias vezes atendimento de madrugada quando estava com febre, chegou a falecer. Tem coreanos, idosos, adultos, crianças que são negados. E esse caso, que a Marcelinha falou, foi um senhor de 64 anos, suíço. Ele passou por 21 hospitais. Tinha um policial, inclusive a reportagem, vou ver se eu encontro para botar aqui a reportagem, era de um policial que se compadeceu com ele e foi junto com ele tentar de hospital em hospital. No fim, eu vi em alguma reportagem que ele foi atendido no final das contas, mas foi muito tarde, não deu para fazer o que precisava fazer para salvar a vida dele. Se eu não me engano, era alguma coisa de... aconteceu alguma situação, não sei se foi um acidente ou se foi uma complicação, eu sei que ele era diabético. Aí, pelo que a reportagem deu a entender, é como se ele tivesse negado por um alto risco, da pessoa morrer na cirurgia, o que for que tivesse que ser feito para curar a pessoa. No hospital coreano fica com medo que a pessoa morra e ele seja processado. Tegin, né? Porque aqui tem, não sei se vai achar alguns doramas, tem muito disso da responsabilidade. Da responsabilidade. Então, para eles não terem a responsabilidade da morte daquela pessoa, eles se... eu tô toda arrepiada. Deu um surto aqui, foi sem querer, gente, também. Eu fiquei, meu Deus, aqui não entra na minha cabeça isso. Eles se negam a receber porque a pessoa pode morrer nos braços deles. Eu falei, mas não faz sentido. A sua obrigação é tentar salvar essa vida. Beleza. Segundo, também diz porque não sabe se o paciente vai ter condições de pagar a conta no final. Porque assim, as contas aqui, por exemplo, tem até um caso com a Midori, né? O caso da Midori foi o seguinte, ela veio aqui uma das vezes passear aqui na Coreia, e ela estava sentindo algumas dores que ela pensou que possivelmente poderia ser uma pedra no rim. E para fazer esse atendimento, para saber se era mesmo, teria que ir na emergência, porque já estava de noite e tudo mais. Mas quando a gente chega no hospital que atende de emergência, porque não é todo local que atende de emergência, tá? Chegou lá, disseram que o mínimo que ela ia ter que pagar para ser atendida seria $1.000. A parte D? Esse é o a parte D, então é o mínimo. Aí ela pensou, eu acho que já parou de doer, vamos pra casa mesmo, e se doer mais depois a gente vê. No fim, ela não sentiu mais nada, graças a Deus, e resolveu sozinha. Dica, se você estiver vindo pra Coreia, tenha isso em mente que o atendimento médico aqui não é tão, vou usar a palavra fácil, mas não sei se essa é mais acessível. O Brasil é mais acessível. Quando a gente... Acessível? Quando a gente vai, por exemplo, acessível que eu digo às pessoas... Eu, doente de madrugada, a mãezinha me levava pro médico. É um costume do brasileiro e é normal isso no Brasil, da pessoa estar se sentindo mal de madrugada e simplesmente ir no hospital para ver o que é.
Na Coreia, depende muito do caso. Não é qualquer coisa que você vai numa emergência, entendeu? Se for algo que dá pra esperar, você vai esperar até o dia seguinte pra ir numa clínica e não num hospital, entendeu? Porque no hospital eles atendem casos assim, sangramento, bateu a cabeça, acidente de carro, umas coisas assim, entendeu? Mas se você só tá sentindo uma dorzinha, não sei o que, um desconforto, você vai ter que ir numa clínica, entendeu? Então, esse assunto pra mim é muito sensível, porque, por exemplo, eu já tive até algumas situações médicas aqui, já tive que passar cirurgia em 2018, 2019, quando eu morava lá em Gwangju. Foram 2 cirurgias bem, que eu fiquei hospitalizado, uma Marcelinha dormiu no hospital comigo. Eles são muito eficientes, tá? Os médicos, as enfermeiras, eles são muito eficientes. Mas acho que talvez também seja um pouco menos humano, carinhoso, digamos assim. Eles fazem o que tem que fazer, não tem muito aquela parte do sentimento envolvido com o paciente, que é muito comum no Brasil, né? Eu falo isso bem porque eu cresci cuidando dos meus avós. Assim, dos meus 8 aos meus 23 anos eu estava com meus avós e nos últimos anos de vida a gente vivia no hospital, né? Praticamente morava. Então a gente viu cuidar das enfermeiras, que são pessoas muito essenciais e maravilhosas nesse momento, quando cuidam do paciente. E aí, quando eu fui no hospital, eu sentia falta disso. Falei, ninguém cuida de mim. Entendeu? Tipo, não tem apoio emocional. Isso aqui não é comigo, não. Mas, enfim, fora essa parte aí, que não é obrigação de ninguém cuidar de mim, a possibilidade, ou a preocupação está nisso aqui, na possibilidade de um dia eu, Marcela, nossa família aqui precisar de uma assistência, e seja qual for o motivo, ser negado. Porque a gente vê isso acontecendo com os coreanos em si mesmo, tá? Tipo, esse caso do estrangeiro foi o único que eu me vi. Tipo, eu com 60 anos aqui, isso acontecer, aí teve essa preocupação, mas a gente vê as outras reportagens que acontecem com os coreanos. Então, isso é uma das coisas que... Será que no futuro, quando eu for uma senhora madura, uma idosa, não é melhor morar num país em que eu tenho certeza que eu vou ser atendida numa emergência, entendeu? É só isso. Nos leva também a um outro ponto, porque passar por isso, entre aspas, sozinhas, né, digamos, eu e a Amanda, aqui, sem uma família, torna isso muito mais difícil, né? Logo, casaremos com um coreano? Não casaremos com um coreano? Porque tudo isso também influencia em como você vai viver no país. Mas se for com um homem coreano local, inclusive tem leis que vão ajudar aquele casal. Mas se for um casal de estrangeiros, já não tem lei pra ajudar aquele casal. São 2 estrangeiros. Agora vem um assunto que é o seguinte. Tá muito difícil achar alguém que quer uma coisa séria, gente. Ela fala assim, mas tá chorando. Por dentro eu tô chorando. Eu entendo. As meninas que mandam DM pra gente, que mandam e-mail, perguntando dos opá dela, mas vou te dizer que a situação tá igual ou pior aí. Ok. Porque, primeiro, nós temos aí a primeira dificuldade, que são as pessoas dessa geração quererem compromisso. Né? Todo mundo agora só quer ficar, ser ficante, conversante, ficante premium, virou um monte de coisa, entendeu? Ficante premium. Eu não quero isso, gente. Eu quero alguém que tem uma coisa séria, namorar sério e casar. É isso. Exatamente. E aí nós temos aí essa grande dificuldade, porque... Além dessa, e morando na Coreia do Sul, ainda tem aquele negócio da pessoa querer algo sério com o estrangeiro. Tem isso aí também, porque depende muito da mente da pessoa, né? Da família aí que se vai... Que aceita ou não aceita. Entendeu? Então, o que acontece? Temos essa situação aí que precisamos resolver, não sabemos como, precisa jogar ela pra cima. Entendeu? Deus. Então, o que acontece? Existe situação. Primeiro, as pessoas realmente, seja no Brasil, na Coreia, no mundo, estão... aí cada vez menos interessado em compromisso, o que é uma pena, ao meu ver. É uma pena porque relacionamentos, nós estamos falando aqui de relacionamentos românticos, mas relacionamentos de amizade, relacionamentos de família, eles perduram, eles se tornam mais fortes com a pessoa insistindo e não desistindo na primeira briga, na primeira discussão, na primeira tipo, faísca. Porque isso acontece muito. A primeira briga, a primeira coisa que você não fez algo que eu quis, ou que não condiz com alguma coisa que eu gosto... Então a gente não vai dar certo e vamos acabar. E isso é muito triste porque é óbvio que não vai ter ninguém que vai dizer sim pra você pra sempre. São 2 seres humanos que vieram de famílias, educações, backgrounds diferentes. Obviamente tem coisas que são inegociáveis, como valores, partes morais, objetivos, isso... Mas sempre vai ter algumas coisinhas da pessoa. No dia a dia. Você acha que a Marcela e eu, nós somos o quê?
Formas como se, sei lá, lava a louça, como tira o lixo, sei lá, esse tipo de coisa do dia a dia, assim, que as pessoas vão brigar, mas não tem por que você tornar aquilo uma grande coisa. Minha amizade com o Marcelo foi um grande aprendizado na minha vida, que eu comecei a refletir na minha família, porque nós somos duas pessoas completamente diferentes. Não tem nada igual, tá? A não ser nossa fé, o amor pela Coreia, os valores, mas no dia a dia, nas características são completamente diferentes. Então, morar junto, na verdade, não é difícil porque a gente se gosta muito, mas a gente entende que diferente. Entende que a gente tem que, como é que fala? Deixar de lado coisas que incomodam uma na outra em prol da amizade, entendeu? O bem maior daquela casa. Porque senão a gente brigar todo dia. É verdade. Então, eu entendo que, como isso, pra mim, é um grande exemplo de relacionamento, eu quero aplicar isso com o meu futuro marido e aplico já com a minha família. Então, imagine se a gente tivesse brigado nos primeiros anos de vida. Nós não tava aí completando 20 anos de amizade, sabe? Voltando pro assunto do casamento. Pessoas têm que insistir em fortalecer os relacionamentos, em ser fiéis, em lutar por aquilo que vale, certo? Ok. Atualmente eu não tenho falta. E aí nós voltamos também para o assunto da idade dos quase 40 anos. Já tô pensando nisso, gente. Já tô inevitável, entendeu? Queremos ser mulheres estrangeiras de 40 anos solteiras na Coreia e eu ainda plus divorciada? Eu não sei se eu estou preparada para lidar com a sociedade que não lida bem com isso, entendeu? Porque se fosse no Brasil, por exemplo, agora com 33, o pessoal pra mim já fala, você tá muito nova, vai acontecer uma hora ou outra. A partir dos 30 na Coreia é tipo, querida, você tá meio assim atrasada já. O relógio tá clock. Entendeu? Eu acho que o Brasil lida melhor com pessoas que têm mais idade do que a Coreia. Parece que você fica meio de escanteio, assim. Sim. E eu acho... Você tem razão. E a outra coisa, o outro requisito que ambas não abrem mão hoje em dia é o homem tem que ser católico. Então, algumas pessoas ficam, como assim? Ai, mas você é muito extremista, vai morrer solteira. Tá bom, se for pra morrer solteira, morre solteira. Porque assim, algumas coisas, cada ser humano, cada pessoa tem os seus valores, as suas coisinhas aí que são inegociáveis. Como nós duas somos pessoas que, dos anos pra cá, nos últimos anos, têm vivido cada vez mais nossa fé e entendemos que gera sim uma conexão mais forte, uma pessoa que compartilha da mesma fé e vive na mesma intensidade que você, é algo que eu não quero me privar de ter com meu marido. Tipo, eu super sei que existem casais que são não só, tipo, cristão com ateu, cristão de outra religião, ou cristão católico, cristão evangélico, que se dão certo. Pra eles funcionou. É algo que eu quero viver com o meu marido, é algo que eu quero compartilhar e ter ele, que a gente vive muito, né? De manhã até de noite. Eu vejo a religião hoje como um grande pilar que vai moldar como aquela família vai viver no dia a dia e nas decisões, entendeu? O pilar que monta aquela família, o homem e a mulher, ele vai ter que ser o mesmo. Se a gente vai pintar esse pilar de rosa, ou de azul, ou de amarelo, ou de verde, isso não tem problema nenhum. É só uma pintura. Tem coisas que a gente não precisa ser igual. Mas o pilar precisa ser o mesmo. Que pra mim, pra Amanda, é a fé católica. E aí tem um porém. Okay, vamos juntando aqui, vamos entender o tamanho do problema. 32, 33. Católicas na Coreia do Sul. Entendeu? Que é um país que não é católico. Não é religioso, né? Tipo... Mais da metade da população se diz ateu. E aí, o pessoal vai na igreja, a pessoa da igreja tá casada, minha filha. Você lembrou do reloginho que já passou? Então, tem esses problemas aí, que a gente vê se Deus é contigo, Senhor. Eu acredito no Senhor dos impossíveis. Se Ele quiser, vai acontecer. E se acontecer, eu vou saber que foi Deus, porque não tinha como não ser, né? É verdade. É verdade, é absurdo, meu povo. Porque assim, ó, eu tô assim, Deus... Em 2027 vai acontecer a Jornada Mundial da Juventude. É aí, ó... Você quer mandar os maridos lá? Tipo, faz 2 anos e eu acho que... Porque eu tô apostando nisso, hein, Deus? Mas eu nem me preocupo com a parte de engravidar, na verdade. Por mais que a gente esteja no clock também nessa parte... Também acredito no Deus do impossível. Se ele fez uma mulher de 70, uma mulher de 90 engravidar, uma de 40 também vai engravidar. Então não tem problema não. Então isso é algo que é muito importante pra gente, que a gente não quer abrir mão. Então, pra ser sincera... No fundo do meu coração, eu gostaria, sim,
de continuar morando na Coreia. Amo morar aqui. Casar com uma pessoa local. Gostaria de casar com um coreano católico romano. Mas se tiver 2, vai ser muito bom. Tipo, se tiver 2 dessa categoria aí, ó, Deus. Enfim, mas essa é a situação atual, tá? Então, e aproveitando isso, algumas pessoas que já estão aqui há 2, 3 anos, 3 anos atrás, algumas pessoas que devem acompanhar a gente desde então, devem estar achando esse vídeo um pouco, não sei, novidade, ou nem percebeu. Mas existe um vídeo nosso, vou botar aqui, que sou eu literalmente falando que não quero casar nem ter filho. Deus é top. Não quero casar nem ter filhos. E eu vou compartilhar para vocês um pouco do que foi que aconteceu nesse meu caminho, né? O que aconteceu? Eu percebi nos últimos anos que, obviamente, com a aproximação de Deus, eu comecei a ver mais claramente o meu interior. E aí eu percebi que todo esse meu comportamento, essas minhas ideias, estou falando da Amanda, das minhas experiências, eram reflexos de traumas e medos que eu tinha desde muito tempo, desde criança. Na verdade, foram situações dentro da minha família, da minha infância, em que eu criei um método de defesa, que era um método de defesa de vou abandonar antes de ser abandonada. Então, a minha vida inteira, filha, Achei romântico. A minha vida inteira, desde a minha adolescência até a minha vida adulta, ali dos 30, eu sempre tive o comportamento de afastar aquelas pessoas que gostavam de mim, tipo, os meninos que eu tenho muito fresco na minha mente. Danilo, o menino lá da 7ª série, eu gostava dele, ele gostava de mim, ele pediu namoro, eu falei não. Não, Danilo. Desculpa se você estiver vendo esse vídeo por algum motivo, Danilo, eu peço perdão. Eu era uma pessoa imatura e não sabia lidar com sentimentos. Porque na minha cabeça eu já tinha... Era automático. Eu já passava um filme de quem vivia coisas boas. Em algum momento ele ia me abandonar, ia me trair, ou ia acontecer alguma coisa. Então, pra não viver a possibilidade, na minha cabeça, a possibilidade de viver algo ruim, eu sacrificava todas as coisas boas. Então, infelizmente, essas crenças que foram colocadas, ou eu coloquei as vozes inimigas na minha cabeça, começaram a repetir, viraram verdade na minha vida. Eu vivi assim durante 30 anos. E isso me prejudicou bastante, porque nessa crença de que eu ia ser abandonada, logo eu teria que abandonar, aconteceram 2 coisas. Uma, como muita gente viu aqui no canal durante muitos anos, eu me colocava em situações em que eu não era amada pelo parceiro do momento, porque eu me coloquei em vários relacionamentos superficiais, vazios, apenas carnais e que não tinham sentimentos. Então, a forma com que eu vejo hoje, né? Naquela época pra mim era tudo normal, naquela época pra mim era o que eu queria no momento. Então, o que eu vejo é que eu não sabia o quanto eu era amada por Deus, quanto eu era querida, como ele queria que eu fosse amada por outro filho dele. Então, eu me coloquei em várias situações em que mostrava que eu não me amava e eu me doava, me dava para pessoas que também não me amavam e eu usava as pessoas e elas me usavam. Enfim. Ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso. Durante muitos anos eu vivi assim. E eu percebi que, nesses últimos anos me aproximando de Deus, era algo que me doía muito, porque eu fazia isso. Só que depois que eu saía com os meninos, eu morria de chorar. Por quê? Aquela felicidade, aquele prazer momentâneo, era raso, pouco, e não era aquilo que meu coração queria. Então, existia uma briga em que 49% queria um relacionamento amoroso, carinhoso, mas 51% tinha muito medo. Então, nessa briga, eu acabei vivendo assim durante muitos anos. E aí, Deus Pai, ele foi cuidando de mim, limpando. Isso foi uma escolha consciente. Eu consegui ver essa minha forma de viver, consegui identificar a minha dor, o meu medo, meu trauma, e comecei a rezar. Pediu ajuda, né? Uns 2 anos pedindo a Deus. Eu sabia que ele já tinha me curado de outras coisas e essa seria mais uma. E eu sabia que ele faria isso por mim. Depois de alguns anos de muita oração, finalmente consegui me libertar desse medo e entender e escutar o que eu realmente queria, que era um relacionamento amoroso em que eu cuido do meu marido cuida de mim,
nós nos doamos um pro outro de corpo e alma, e é isso que eu realmente desejo pra mim, pra minha melhor amiga e pra todo mundo, que todo mundo possa viver um amor puro e de muito cuidado, né? De muito respeito, de muito cuidado. Então, atualmente, é isso. E aí, obviamente, limpando esses meus medos, eu consegui ver que eu quero um marido, um companheiro, e quero ter uma cria, quero ter procriar, porque também acho muito belo famílias. Jogando pra mim um pouquinho, uma das coisas que mais me deixou triste com o meu divórcio foi a destruição do sonho que eu tinha de ter uma família, de ter filho, 2 cachorros, entendeu? Tudo isso aí que as pessoas, muita gente sonha. Eu sonhava e, pra ser sincera, eu sonho até hoje. As pessoas até têm interesse de saber se depois do divórcio nunca mais vai querer casar ou vai querer casar de novo. Gente, eu acho a coisa mais linda do mundo ver uma família reunida com as crianças e compartilhando alegrias, tristezas, todo mundo junto, se doando um pro outro. Eu acho que hoje em dia tem muita gente que fala mal de ter família ou fala aquelas brincadeiras de casou, acabou sua vida, casou, tá preso, sabe? Esse tipo de coisa. E pra ser sincera, não é assim que eu vejo casamento. Eu acho que é uma coisa lindíssima, um presente, um sacramento de Deus, que é uma Falando forma de gente... alguém que já foi casado, tipo, uma coisa é eu falar isso, tipo, falar, eu acho o casamento uma coisa muito linda e tal. Aí a pessoa fala, você nunca casou pra saber? Mas tô deixando bem claro que é uma pessoa que já casou e passou pela dor de divórcio. Exato. Então, a destruição desse sonho pra mim foi o que mais me deixou triste. Mas, ao mesmo tempo, eu não desisti desse sonho e gostaria muito que Deus pudesse me dar esse presente um dia de encontrar alguém que vive a mesma fé do que eu, de ter a oportunidade de ser mãe. Gente, eu falo pra Amanda, acho que já passou pela mesma coisa, né? De ver uma família feliz, assim, andando na rua. E aí, meu Deus, eles são tão lindos, aí começa a chorar. Eu sou dessas. Que família linda! Aí chora, sabe? Porque é algo que eu quero muito. Mas também acho que deve ter uma beleza aí na espera, porque preciso ser preparada e o Tipo, marido eu precisa ser entendo também. preparado. Eu entendo que Deus mandou ainda. Eu tô entendendo. Porque ainda faltam uns steps aí para a Amanda ser a esposa que o filho dele merecia. Ao mesmo tempo que eu entendo que o filho dele, que no caso meu futuro marido, entendeu? Ele também tá no processo aí de moldagem. Então... E eu já via dentro do casamento, mesmo no meu casamento não sendo religioso, não sendo católico, nenhum dos dois tinha religião, mesmo sem ter essa noção, eu já tinha no meu coração isso. Família é uma coisa sagrada e marido e mulher é algo de doação de almas. Eu já achava isso. O que acontece? Eu vejo muitas pessoas não querendo casar, não querendo ter filhos, porque vai dar muito trabalho, porque vai... Mas é isso mesmo, entendeu? Tipo, é o que acontece. Você, primeiro, antes de ter os meninos, relacionamento. Quer dizer que você vai ter que, sim, em alguns momentos, recuar, tipo, não ficar lutando pelo que você quer pra se doar pra outra pessoa. Pra, tipo, tudo bem, não sei o que eu quero agora e se eu quero ganhar a Marcela agora. Esse aqui é só um exemplo, tá, galera? Tudo bem, eu deixar a Marcela... Não quero usar a palavra vencer, porque não é uma guerra. Me ajuda nas palavras. Eu quero que é um momento de... É um momento de você deixar, você permitir que não seja a sua vontade, que seja imposta o tempo inteiro. Então, sacrifício. A gente tem que ter uma certa humildade, deixar o nosso orgulho pra trás e pensar, não, realmente, nessa situação tem que ser do meu jeito ou será que pode ser dessa outra forma, sabe? É isso. Eu acho que tem muita briga de ego entre as pessoas. Não, tem que ser do meu jeito. Tem que ser agora. As pessoas querem namorar. Falando até de namoro, tá? As pessoas estão querendo namorar para ser servido. E não querem servir. Tem gente que quer buscar a felicidade. Eu só vou ser feliz quando estiver no relacionamento. Tem isso também. Tem esse ponto aí também. Primeiro, não. Tá? Primeiro, vem... É o oposto, né? Vem da ideia errada de que nós somos felizes apenas quando tem outra pessoa. Tá? Isso. Primeiro, não é isso. Porque se fosse isso, todo casal seria feliz. 2, as freirinhas e os padres não seriam felizes. Você já viu um vídeo de freira? Como elas são felizes? Tipo, aquele olhar, aquele sorriso. Então é você ser feliz sozinho. Com Deus. Aí vai ter alguém que vai somar, ok?
E saber que você entra num relacionamento para servir. Eu não estou aqui porque essa pessoa vai me fazer feliz. Não. Eu quero fazer essa pessoa feliz. Esse tem que ser o pensamento para entrar no relacionamento. Imagina só, quando o homem e a mulher, eles pensam dessa forma, viram um ciclo vicioso de amor. Adorei. É um ciclo que eu cuido do meu marido cuida de mim, e fica esse negócio lindo que eu me arrependo todinha, entendeu? Então, se as pessoas pensassem assim, em vez de falar, eu não fez o que eu quis, não sei o que, vai brigar. Então, eu acredito que começa daí, tá? Começa, tudo bem se concordar ou não concordar comigo, tá? Eu não vou namorar com você. Agora... Cada um vive a vida que quiser, eu tô falando aqui, a gente tá compartilhando aqui as nossas, como a gente pensa, como a gente gostaria, tá? Tudo bem, você pensa diferente. Inclusive, deixa nos comentários, vocês podem concordar sem xingar a gente, bom, podem discordar sem xingar a gente, também é muito bem-vindo. Não tem problema nenhum, isso aqui é uma conversa, tá? Mas é isso. Então, aí quando você vai pra uma família, tem mais sacrifício ainda, porque é os dois, né, o casal, que ele tá se sacrificar agora pra criação de um ser humaninho. Ontem a gente foi visitar uma amiga nossa. Ai, gente, que bonitinho. Uma brasileira casada com um coreano que tem 2 filhotinhos lindos. Gêmeos. De 1 ano de idade, gente. Que coisa linda. Ela, sim, ela passa, tipo, obviamente ela como mãe de primeira viagem ter gêmeos é algo muito difícil. É tipo uma maternidade muito intensa, né? Mas é muito lindo de se ver, tipo, como os meninos, as duas que são 2 meninos, né? Os bebês, a forma com que ela olha para os bebês olham para ela, aquilo ali foi muito delicioso de se viver. Que legal você experimentar a primeira vez daqueles ser humaninhos, né? A primeira vez comendo uma uva, comendo... Ai, gente, que coisa linda. Primeiro um tá andando já, que coisa fofa. Então é algo que eu quero realmente experimentar quando Deus quiser, né, Deus? Mas aí também tem um negócio de... A gente já conversou porque a gente nunca sabe os planos de Deus. Eu sinto no coração que ele vai dar pra nós. Também acho. 2 é. Eu acho que ele vai fazer isso acontecer. Quando? Não sabemos. Mas ainda, porque a gente tem um plano de... Nós vamos morar junto por mim crescer junto. Entendeu? Os meninos vão crescer junto. Tem que ser vizinho uma da outra. Só que até lá, a gente também é muito relaxado. A gente já teve essa conversa. Porque, assim, as pessoas acham que essa conversa que a gente tem é algum problema que a gente fica discutindo o tempo inteiro e, meu Deus, que ansiedade, que nervoso, e isso, quando é que vai acontecer e blá, blá, blá. Não. É algo, assim, muito certo dentro do nosso coração. Se for pra acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, não vai acontecer. E é isso, não é algo que gera um certo conflito. E eu já sou muito feliz de ter my best friend comigo, entendeu? Tipo, eu acho que as pessoas se preocupam bastante quando elas não têm o medo. Tem algumas pessoas que têm medo de ficar sozinhas. Né? Mas eu acho que Deus foi muito bom comigo, já me amou bastante, me deu best friend, que a gente já cresceu aí. Se a gente vai casar ou não, o importante é que a gente tá até morrer junto. É isso aí. Daí você tá assistindo o vídeo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos aqui do canal, nós aqui com 50, 50 anos. Não sou boa mais mais. Pode ser que esse vídeo aqui não serviu de nada e é só a gente pode devagando. Vai ser só um sul aqui, ó. Pode ser que daqui a 2 meses já fala. Estou namorando. Presta atenção. Pode ser daqui a 20... A gente com 60 anos viajando na Itália, que eu tenho esse sonho, eu vi uns vídeos no TikTok que agora eu quero, entendeu? Nós com 60 anos viajando ainda, beleza. Então você, Tingu, esteja aqui quando isso acontecer. Continue acompanhando a nossa vida, que a gente gosta bastante de compartilhar com vocês. Acho muito bacana, principalmente quando a gente encontrou com vocês no Brasil, foi algo muito gostoso de se viver. Perceber a amizade que a gente cria, né, com vocês, a gente aqui na Coreia, vocês no Brasil e no mundo. Acho muito bacana essa amizade que nós temos com vocês também. E espero que nos próximos anos vocês continuem aqui com a gente. Fala com o bonito também. Fala com ele, obrigada. O que ela falou, eu tô assinando. O que ela falou é isso aí. Eu concordo, ela tem palavras bonitas na boca dela. Se você é um católico apostólico romano com seus 30 e poucos anos, mora na Coreia do Sul, pode fazer uma aplicação aí pro job. O job de marido. Beijos. Então é isso. Tingu, muito obrigada por assistir mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Tá? Deixe seu like. Deixa sua opinião também. Deixa aqui no comentário. Vou poder comentar bastante, eu vou ler tudo, porque cada pessoa vive de uma forma diferente.
tem desejos, sonhos e objetivos diferentes, então eu quero saber qual é o seu, tá? Deixa aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau!